Graça e paz, povo abençoado do Rio Grande do Sul. Você conhece a sua história? É a pergunta que eu faço para você agora. Valeu, brother, se você conhece a sua história. É interessante que quando a gente vê um ajuntamento como esse, num lugar como esse, num dia como esse, nós esquecemos às vezes de quem veio antes da gente. E principalmente daquela realidade espiritual de que o que eu vivo hoje pode ser resposta de oração de alguém. O que você é hoje, talvez você não percebeu ainda, e quando a gente não percebe as coisas, a gente realmente perde a oportunidade de viver aquilo que Deus tem para nós. Você é resposta da oração de um povo que chegou aqui há mais de 100 anos atrás. A presença de vocês aqui, celebrando nesses dias, trazendo o impacto da palavra do Evangelho, é resposta de Deus nessa celebração. Eu venho de uma outra história, eu venho de uma história que, mesmo que nós temos alemães no nosso meio, aonde eu vim, eu venho de uma história de ingleses, e hoje eu quero contar sobre uma história de avivamento da Nova Inglaterra. Para chegar aqui, eu vou falar para você, eu vim de longe. Foi muitos e muitos quilômetros para chegar até aqui. E essa história de avivamento que eu gostaria de compartilhar com você, eu quero fazer um aquecimento para você entender um pouquinho da onde que eu vim. Eu sou da terra desse cara aí, quem sabe esse cara? Esse cara é o Chuck Norris. Esse cara é mais macho do que gaúcho gaudero. E o povo mais forte da terra é o tal do gaúcho. Mas o Chuck Norris, ele é mais forte do que um gaúcho, que eu descobri que ele também é filho de uma mãe gaúcha. Então tinha alguma coisa do Chuck Norris, e para a gente aquecer, aí está a mãe do Chuck Norris, essa senhora, ela é de Oklahoma. A nação que eu vivo, a nação que eu faço parte, Oklahoma faz parte do sul dos Estados Unidos. E essa mulher, uma mulher que orava pelo filho dela, e eles vieram da extrema pobreza, mas o filho dela cresceu, e quando ele chega no estrelato de Hollywood, essa senhora só tinha uma alternativa. Meu filho, ele conhecia Jesus, e agora que ele ficou com sucesso, ele esqueceu de Jesus, mas eu vou orar para esse menino. E essa mãe que orava para esse menino, mesmo que ele alcançou o ápice do sucesso dele, ele volta para Jesus com influência da oração de uma mãe que temia Jesus e que fez o filho dela voltar para a fé. Quantas mães eu tenho aqui que ora e abençoa a vida dos filhos? Faça barulho aqui no impacto aqui nessa noite aqui. E o mais importante é que o Chuck Norris, mesmo ele fazendo assim e dando assim, o cara encarou o Bruce Lee. Ele soube obedecer a mãe, ouvir a mãe. Você sabe o que é ser macho? Macho, mas muito macho. É você saber ouvir o seu pai e a sua mãe. Sabe o que é você ser uma super mulher? Sabe o que é você ser uma pessoa de sucesso? É aprender a ouvir o seu pai e a sua mãe. Billy Graham disse, tudo que colocamos nas mãos de Deus em oração tem uma solução, tem uma saída e tem uma resposta. Eu posso ouvir um amém para isso? Muitos gostam da Nike, eu gosto disso. Nos Estados Unidos, quando a gente começa uma reunião de oração, a gente fala assim, olha, aquele slogan da marca, da Nike diz, Nike, just do it. Quer dizer, apenas faça isso. Just do it é a expressão, apenas faça isso. Então, oração, apenas faça isso. Quero levar você na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 11. Eu queria que você, nessa noite, abrisse seu coração. É um tema muito importante que nós estamos aqui celebrando 100 anos. Diga para a pessoa que está do seu lado, 100 anos de graça. Tem alguém que estava aqui quando isso começou? Tem alguém com mais de 100 anos aqui? Tem não? Gente, fiquei sabendo que aqui o povo vive muito. Vê se quem está do seu lado tem 100 anos. Dá uma olhada aí do seu lado, vê se tem 100 anos. Tem alguém de 100 anos aí? Quem é alguém de 100 anos? Eu estou achando, tem alguém de 100 anos aí? Tem ninguém na época, não? Tem ninguém na época, não? Eu quero só lembrar você, olha para mim aqui, ó.
daqui 100 anos, as pessoas vão estar falando da reunião de hoje. Já parou para imaginar isso? Daqui 100 anos, alguém vai falar assim, tem alguém que estava aqui há 100 anos atrás? Possivelmente, haverá pessoas lá. A possibilidade de termos na próxima geração pessoas centenárias. A cidade onde que eu vivo fica pertinho de uma outra cidade. Eu vivo em Lancaster, Massachusetts. E na cidade de Framingham já tem uma pesquisa que dura 78 anos. Eles estão fazendo uma pesquisa de como a pessoa pode se tornar uma centenária. Só para você ter ideia, no hospital da Harvard University, lá em Cambridge, a gente tem lá uma médica que ela desenvolveu uma pesquisa. Olha que mundo doido que a gente está vivendo, gente. E a criança, quando nasce, dá para saber quantos batimentos cardíacos aquela criança vai ter. E esse batimento cardíaco que essa criança vai ter, olha que coisa doida. Já dá para saber quantos anos esse menino vai ter em vida. E sabe o que eles estão fazendo? Ainda está em pesquisa. Dando remédio para aumentar os batimentos cardíacos. O mundo está meio esquisito. Sabe por quê? E se cair um raio na cabeça desse cabra? E se o carro dele bater? E se ele não ouvir a mulher dele passar raiva e der um AVC? Alguém falou assim para mim assim, Lierte, a receita de viver muito é comer pouco. E o que mais? Dormir bem. E o que mais? Não bater boca com a mulher. Primeira carta de Pedro 5, de 6 a 11. Quem está ligado na palavra faz barulho aí, impactou! Ei! A Bíblia fala, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E Pai, nós estamos aqui alegres, porque o Senhor trouxe 100 anos de história e de legado para a vida desse povo. Para que Ele os exalte no tempo devido. Eu creio que hoje é noite de exaltarmos o nome de Deus, porque são 100 anos de vitória para a glória dEle. E a Bíblia diz nas palavras no versículo 7, lance, olha só o que diz a palavra, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao seu redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o versículo seguinte diz, o Deus de toda a graça, eu amo esse texto, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante pouco tempo, os restaurará, confirmará e lhe dará força e os porá sobre os firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Quero levar você à cidade de Bristol, na Inglaterra. Eu vou contar uma história de avivamento que ela vai ficar entre a Europa e entre a América. Uma época que a América era chamado de Novo Mundo. E a Europa era o que tinha de mais avançado que tinha no mundo. O Novo Mundo precisava de evangelização, o Novo Mundo precisava de Jesus, o Novo Mundo precisava de desenvolvimento. E talvez você nunca parou para perceber, aonde chegou o Evangelho, além de mudar a vida das pessoas, mudou a realidade das pessoas. Essa casa, é lógico que essa foto, ela é nos dias de hoje. E eu vou levar você a Bristol, 1720, a história de Susanna Wesley, uma mulher que orava pelos seus filhos, e 2 filhos que ela tinha. Esses meninos crescem, em especial João e Carlos Wesley, e eles vão ter aí a sua experiência de ter uma mãe que ensinava a Bíblia para eles, ter uma mãe que falava de Jesus para eles. Quem aqui tem uma mãe e pai que abençoa a sua vida com o legado da palavra de Deus? Levanta a mão aí. Você está do seu lado aí, seu pai e sua mãe? Dá um cheirinho nele, dá uma sacudida nele aí e nela aí, fala assim, valeu mãe. Ok? Não chama sua mãe de velha, tá bom? E se você for chamado de velha, pode dar um tapa nesse menino agora. Toma jeito. Mas Juízes 2, de 7 a 10. Porque se eu ir em Bristol hoje, eu tive há pouco tempo na Inglaterra, e eu tive na cidade de Bristol, eles não sabem da história da Susanna Wesley.
eles têm uma geração que não contou a história. Tem uma geração que não contou a história do avivamento para outra geração. Eu moro a quase 1 hora aonde nasceu e aonde está enterrado o Dwight Lyman Moody, o D.L. Moody. Antes do Billy Graham, no século XIX, ele foi o maior evangelista. Pregadores como Charles Spurgeon ficaram assim tão impactados pelas notícias que vinham da América, que o próprio Spurgeon e os ingleses quiseram, na verdade, levar o Moody, que não tinha alfabetização, não tinha uma escola regular, ele tinha 4ª série primária, mas pregava a palavra com força e poder. Ele tinha uma mãe que, mesmo ela viúva, ela prega o evangelho para o filho, que mesmo ele sendo rebelde, que só na adolescência é que ele realmente aceita Jesus no centro de Boston, ele aceita Jesus, mas eu falo uma coisa, aonde eu vivo tem história de avivamento, mas as pessoas não contaram a história de geração para geração. Israel também viveu essa tragédia. Você lembra da história de Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse isso. E é interessante que Josué, mesmo ele falando com eloquência, mesmo ele usando da palavra, mesmo ele tendo a promessa do Senhor, meu irmão, você além de falar, você tem que viver. Juízes 2, de 7 a 10, faz uma denúncia de um homem que ele tinha uma boa intenção. Todos nós temos boa intenção, mas se a gente não trabalhar para o avivamento acontecer, se a gente não trabalhar contando a nossa história, e eu pergunto para você, você conhece a sua história? Ou, vou mudar a pergunta e vou fazer mais pessoal, você já contou a sua história? Porque nesses 100 anos que celebramos, a gente tem que contar a nossa história. Nós temos que contar que por alguns dias da semana nós tomamos Santa Rosa e trouxemos o impacto do Evangelho de Jesus. Nós temos que contar para as próximas gerações que nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos empenhar a Cristo, porque se não contarmos a nossa história, vai ter uma geração que ela já nasce na estrutura. Porque a geração que experimenta o movimento, ela experimenta Deus. A geração que experimenta a descida de Deus, o trabalhar de Deus, ela tem ousadia, ela tem graça. Mas a geração que vem depois, que nasce já conhecendo a estrutura, que nasce já andando na estrutura, ela costuma, e o que acontece? Ela esquece de dar crédito a quem merece todo o crédito, e nós sabemos que o crédito, quem merece é Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos trouxe até aqui. Mas Juízes 2, de 7 a 10, olha o que a palavra de Deus fala. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Josué era um patriarca, e dos líderes que continuavam vivos. Depois de Josué, e que tinha visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Diga comigo, 110 anos. Olha só, preste bem atenção. Não é acidente que estamos celebrando 100 anos de legado aqui. Existe uma coisa de 100 anos que tem um shift, uma mudança de uma geração. 100 anos Deus faz muita coisa. Mas se nós nesse momento não erguermos e construirmos um altar de celebração, e abrirmos o nosso coração para Deus fazer algo de novo, a gente perde a oportunidade. Olha a tragédia que aconteceu em Israel. Josué tinha sido sepultado na terra da sua herança, Timnath-Heres, nos montes de Efraim, ao norte de Gaás. E depois que Josué, o patriarca, morre, depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem sabia o que Deus tinha feito por Israel. Hoje eu quero colocar uma missão na sua mão. Você precisa contar a sua história de Cristo na sua vida.
Você precisa levar a geração. Susana Wesley, ela leva uma seriedade de levar a palavra para os filhos dela. Em 1729, os filhos dela chegam numa faculdade, na universidade que na época já tinha prestígio, também hoje tem. Os irmãos Wesley, tanto o João quanto o Carlos, chegam em Oxford. E lá em Oxford, é interessante que eles começam um movimento chamado Clube Santo, e eles conhecem um rapaz chamado George Whitefield. Talvez você não saiba, mas esse George Whitefield, se eu sou pastor de uma igreja hoje, lá em Georgetown, Massachusetts, a nossa igreja começou há 240 anos atrás, dos convertidos de Whitefield. De Oxford, esse menino inglês aceita Jesus na faculdade, porque lá tinha 2 jovens crentes em Jesus. E o que acontece, pastor? Anos depois, em 1740, ele chega em Connecticut, na Yale University, prega o evangelho lá. Ele não só prega em Connecticut, ele vai na cidade que hoje eu sou pastor. Na época, as pessoas, elas estavam acostumadas com a estrutura. E a estrutura era o quê? Não existe divisão entre igreja e estado. A igreja é a igreja do rei. Você não tem, na verdade, eles liam um sermão. E esse menino chamado George Whitefield, que na sua juventude, na faculdade, conhece os Wesleys, que contaram a história do Cristo que a mãe havia dito para eles. Eles compartilham no Clube Santo a história de que é necessário nascer de novo. Diga comigo, é necessário nascer de novo. E Whitefield faz uma revolução na colônia inglesa das Américas. Em 1740, ele vai para Massachusetts. A igreja que eu sou pastor hoje é uma igreja fundada pelos crentes convertidos pela pregação do George Whitefield. E em Connecticut lá, ele prega, e lá tem um rapaz chamado David Brainerd. O David Brainerd, na verdade, ele é um missionário. Não, ele é um aluno de faculdade. E quando ele vê o entusiasmo de George Whitefield, ele fala: sabe de uma coisa? Eu quero viver o evangelho, e eu quero pregar esse Jesus aqui na minha terra. É interessante que o David Brainerd, ele abandona a Yale. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai pregar para os índios. Mas naquela época, a teologia, a cosmovisão, a igreja entendia que índios não tinham alma, que eles eram selvagens. Mas esse jovem, ele entusiasmado com a experiência de Whitefield, que havia sido evangelizado pelos Wesleys, que receberam da casa o ensinamento da palavra, ele vai para o mato. Ele encara invernos de menos 30, menos 20. Alguém falou assim: não, pastor, você está indo para Santa Rosa, lá está frio. Eu já estou suando aqui, estou quase tirando minha jaqueta, porque de onde eu vim é menos 30. Eu estava falando com o irmão que me trouxe até aqui, falando assim: meu irmão, depois de menos 10, você não sente nada. Você não sente nada. Mas a tristeza que David Brainerd, e eu vou falar para você, até história de tragédias, Deus está por trás para a glória dele. Ele evangelizando os índios, ele morre aos 29 anos de idade. Aos 29 anos de idade ele morre, e está aí onde ele está sepultado. Ele morre aos 29 anos de idade. E no olhar humano, às vezes, as pessoas olham assim: poxa, ele morreu fora da missão, ele morreu fora da visão, porque ele morreu como fracasso, porque ele evangelizou gente que não tinha alma. O entendimento da maioria das pessoas achava que aqueles índios não tinham alma, mas aquele rapaz, ele tinha morrido por amor ao evangelho. Só com uma coisa, obrigado por 3 aleluia aí. Tem pelo menos 3 crentes aqui, meu Deus. Dá aleluia aí, meu povo. Amém. Vamos contagiar aí. Uma das coisas que acontece com ele é que ele havia sido prometido a filha do pastor mais famoso da América. O pastor mais famoso da América era o Jonathan Edwards. E a Jerusa, ela morre de desgosto. Ela está enterrada do lado dele. Nunca casou com ninguém. Sabe o que é uma vida dizimada? Por causa do evangelho.
E às vezes a gente só quer Deus porque Deus me dá a bênção. E a gente esquece que às vezes Deus requer de uma geração sacrifício. Você está sentado aí nessa cadeira, a gente está tendo liberdade para cultuar, nós estamos tendo liberdade para impactar uma cidade, mas saiba que aqueles que vieram antes de vocês foram perseguidos nessa terra. A gente tem que lembrar que aqueles que vieram antes de nós, eles pagaram um preço. Aqueles que vieram diante de nós, talvez eles sonharam em estar numa reunião como essa. Talvez eles desejaram ver uma grande multidão proclamando o evangelho. Eles não viram, mas para a glória de Deus, você está aqui para testemunhar, e você está aqui para viver, e você está aqui para contar a história. Jerusa nunca casou com o amado dela. O amado dela morreu aos 29 anos. E os anos se passaram, porque em 1749, o que aconteceu? O pai da Jerusa, a Jerusa que morreu de paixão, ele tem acesso aos diários, uma coisa interessante, aos diários do missionário fracassado David Brainerd. E ele escreve um livro das histórias dele, evangelizando aqueles que não tinham valor, evangelizando aqueles que para a igreja da época não tinha alma. E é interessante que esse livro, às vezes as pessoas falam assim: pastor, a minha vida não tem sentido, a minha vida, pastor, esse livro demora alguns anos, quase 50 anos. Em 1790, esse livro chega em Londres. E na mão de quem que esse livro chega? De um homem nada menos, nada mais, chamado William Carey, pai das missões modernas. Se hoje existe evangelho na Europa, se hoje existe evangelho no mundo, se hoje o evangelho chega no Brasil, é porque alguém pegou um livro chamado William Carey, que pegou um livro da biografia do David Carey, do David Brainerd. Esse homem começa um movimento que em 1806, um grupo de universitário, e é por isso que nós estamos aqui profetizando, Deus vai trazer um avivamento para as universidades do Brasil. Deus vai trazer avivamentos, e nós já estamos vendo hoje na Europa agora, tanto na Inglaterra, na Alemanha e Luxemburgo. As universidades estão sendo visitadas por uma manifestação de jovens dizendo: eu estou cansado da coisa desse mundo, eu quero experimentar uma coisa mais forte. E sabe que coisa mais forte que eles estão experimentando? Jesus Cristo de Nazaré. Eu vim contar a minha história de avivamento. Em 1806, tem uma reunião de oração numa universidade. E nessa faculdade, um grupo de colegas fazem uma oração. E essa oração, nesse lugar, começa o movimento missionário mundial. Nesse lugar, é um lugar chamado Reunião de Oração, que tem esse monumento. O triste, ninguém contou a história. Eu estou no campus dessa universidade e eu falo assim: você sabe por que esse monumento? Eles não sabem. Esse é o lugar que, se houve evangelização em países como o Brasil, o movimento missionário começou ali. E a minha pergunta é: se a gente não contar a nossa história, pastor, o que acontece? Boston começa a receber e ser sede das nações, enviar missionários para todo lado, por causa desse movimento de jovens, e Deus começa a costurar. E como é que isso começou? Começou com a mãe que orou a Jesus, abençoou o país que eu vivo, e o mundo, através daquela mãezinha que falava de Jesus para o filho João e para o filho Carlos. Eu quero dizer para vocês assim, a propósito, tá? Eu não sou metodista, tá? Eu sou batista. Mas os metodistas, através de João e Carlos Wesley, foram muito mais do que metodistas. Porque a igreja batista, seja ela qual nacionalidade que é, seja qual nação que ela fez, ela foi impactada. Se a gente for fazer um rastreamento, como é que o estudo começou? Com oração de uma mãe. Diga para a pessoa que está do seu lado: ora que melhora. E agora vão gastar um inglês. Rapaz, eu estava em Minas Gerais, eu descobri que todo mineiro fala uai.
Todo mineiro fala why. Então fala comigo, why pray? Diga comigo, why pray? Why pray? Por que orar? Nós fomos chamados para orar. Através da oração, nós encontramos com Deus. Se você está sentado nessa cadeira, é porque alguém orou para nós lá atrás. Eu chego nos Estados Unidos em 1989, e a minha vida parece história de conspiração. Como assim, pastor? Porque eu cheguei lá na Guerra Fria. A Guerra Fria era a União Soviética e Estados Unidos. A minha família chegou lá como imigrante. E assim como todo mundo que nasceu em Governador Valadares, a cidade mais famosa do Brasil de mandar gente para os Estados Unidos, o valadarense tem uma opção: ele vai no Rio tirar visto, ou então ele vai na esquina que conhece alguém, que conhece alguém, conhece alguém, que conhece alguém, que é um coiote lá no México, ele atravessa a fronteira. A gente chama de visto de atleta, correndo, nadando e pulando. Mas em 1989 a minha família imigrou para os Estados Unidos. Era moda na época. Plano Sarney, né? Em 1985 houve o boom da imigração brasileira. Os brasileiros não são muita gente lá nos Estados Unidos, não, mas muita gente foi. Nós temos uma comunidade lá, mas é interessante que em 1989, Deus começa a trabalhar uma história na minha vida, porque nesse mesmo ano, um americano vem para o Brasil, e esse americano gosta do Brasil, e em 1989 eu estava lá, com a minha família, estudando inglês, aprendendo, e eu sei que esse americano estava aqui evangelizando, e eu sei que a coisa foi acontecendo, que eu fui ficando. Você não está onde está por acidente. Aonde está o seu CEP não é um acidente, mas muda a sua vida quando alguém chega perto de você e fala assim: você está aqui, eu quero dizer para você, você é resposta de oração que eu fiz. Os anos se passaram, eu tive a oportunidade de viver lá, de viver cá, meus pais retornaram, mas eu já tinha uma conexão, e só adiantando a história, eu virei um missionário plantador de igrejas na América do Norte. Talvez você fale assim, mas os Estados Unidos é uma nação evangélica, mas aonde eu estou é um lugar de monumentos. Deus já visitou, é chamado de terra do avivamento. Eu sou da terra do Jonathan Edwards, eu sou da terra do Moody, eu sou da terra onde o evangelho sacudiu e balançou uma nação, mas aquilo que vira movimento, que depois vira estrutura, e da estrutura vira monumentos, e dos monumentos existe um esquecimento que ninguém mais conta a história. Eu vivo no lugar que é um dos lugares onde o evangelho está em declínio. Só para você ter ideia, fizeram uma pesquisa no estado de New Hampshire. O que as pessoas menos gostam em New Hampshire? Sabe qual foi a resposta? Deus. Eu me lembro que eu encontrei com um senhorzinho tomando café. Sabe aquela rosquinha de policial americano, Dunkin' Donuts? O Donuts, a rosquinha do policial americano? Eu estava comendo minha rosquinha do policial americano. E um senhorzinho falou assim: rapaz, você ficou sabendo da pesquisa? Mas que pesquisa? O que menos as pessoas gostam aqui em New Hampshire? Na época eu estava plantando uma igreja em Vermont, no estado, aliás, revitalizando uma igreja em Vermont, no estado do lado. Mas não fiquei sabendo da pesquisa. E aí, o que a galera de New Hampshire menos gosta? Deus. O lugar do avivamento, 100 anos depois, a coisa que as pessoas menos gostam é de Deus. Como assim, pastor? Só para você ter ideia, eu me lembro de uma menina chamada Júlia. A Júlia foi na nossa escola bíblica de férias. A Júlia era uma menina linda, 8 anos de idade, alegre, mas a mãe dela não parecia para buscar a Júlia. Toda vez eu queria conhecer a Júlia, porque a Júlia vinha na nossa escola bíblica de férias, mas já tinham me falado que a mãe dela era da pesada. E de repente, um bombeiro da igreja falou: pastor, o senhor ficou sabendo o que aconteceu com a mãe da Júlia? Eu disse: não. Sexta-feira, pastor, ligaram, ela teve uma overdose. E pastor, a gente foi lá, ressuscitamos ela. E a Júlia estava lá, pastor. A mãe dela teve uma overdose, a gente ressuscitou e fez uma graças a Deus, louvado seja Deus. Sábado passou, domingo passou, mas na segunda, pastor, a Júlia liga para a gente 11 horas da manhã. Ligou para o 911, 11 horas da manhã, eu falei assim: o que aconteceu, John?
A Júlia no telefone falou assim: 911, vem aqui em casa, que a minha mãe desde sábado à noite está dentro do banheiro. A mãe dela teve um outro overdose. E na segunda-feira, um irmão da nossa igreja que é bombeiro foi lá recolher o corpo dela. Essa é a América. A América de hoje, que já foi a terra do Billy Graham. Eu lembro quando nós recebemos o Franklin Graham no estado de Vermont. Imagina só, existiam protestos de pessoas nos Estados Unidos que não queriam que o Franklin Graham, filho do Billy Graham, pregasse em praça pública. Alguém canta aí, que país é esse? Eu vou cantar também, Legião Urbana, que país é esse também? Porque na América da liberdade, Land of the free, home of the brave, a terra do livre e o lar do corajoso, não é mais. O leão americano está sem dente. Porque o evangelho na América enfraqueceu. E eu me lembro quando chegando, naquele dia, que eu comecei um processo de revitalização de igrejas. Quem quer mudar o mundo aqui? Quem quer mudar o mundo? Invista na igreja local. Uma americana chegou perto de mim e falou assim: pastor, quer dizer uma coisa com o senhor. Sua resposta de oração. Eu orei para Deus trazer um pastor para a nossa igreja. A média da idade dos pastores, vocês estão abençoados aqui no Rio Grande do Sul. Por quê, pastor? Eu vejo pastores jovens aqui. A média de idade dos pastores nos Estados Unidos, no ano 2000, era 42 anos. Agora, sabe o que é? A média de idade dos nossos pastores é 57 anos. Eu fiz 45, eu recebi uma promoção quando eu fiz 45. Eu não sou um pastor velho mais, eu sou um pastor jovem nos Estados Unidos. Porque a média é 57 anos. Quando não se conta a história que passou para a próxima geração, vem uma apostasia. E hoje, gente, eu vim cá para dizer, é tempo da gente orar. Orar para que 100 anos isso possa ser lembrado. Orar para que de 100 anos o impacto não seja só em Santa Rosa, mas seja toda Rio Grande do Sul para Cristo. Aleluia! Que seja uma... Porque, olha, o povo do Rio Grande do Sul tem fé. O povo do Rio Grande do Sul tem fé. Quando me falaram que do Rio Grande do Sul já está uma prática onde que as culturas afro-brasileiras estão crescendo, a religiosidade está crescendo, então o povo tem fé. Mas o que a gente tem que fazer é fazer com que essa fé ela seja entendida que o único caminho que leva de volta para Deus é através de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, por que nós temos que orar? Nós somos chamados para orar. Através da oração nós encontramos com Deus e experimentamos um relacionamento com Ele. Na oração temos a oportunidade de confessar e arrepender os nossos pecados a Deus e ter uma consciência limpa. A oração é o caminho para receber as respostas de sabedoria, e a oração alivia a carga. É interessante. Eu estava conversando com o irmão que veio para cá comigo, e eu falando com ele como é que a guerra muda as pessoas. A guerra muda as pessoas. A guerra muda as situações. Muitos de vocês estão aqui hoje fruto de guerras que aconteceram. Nós tivemos 2 grandes guerras na Europa. Nos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana de 1865 ainda traz marcas no povo americano. A América é dividida e é fruto ainda da Guerra Civil Americana. Existe ainda a questão racial, que é fruto da Guerra Civil Americana. E aí nós temos razões para orar. Mas eu quero lembrar você uma coisa aqui. Seja o que Deus está fazendo, porque eu creio ainda na soberania de Deus. Quem crê aqui na soberania de Deus? Eu creio, você crê na soberania de Deus. Eu creio que Deus está fazendo as coisas. E eu casei com uma baiana, eu não te contei isso. Eu tenho que te contar a história da minha família. Eu caso com uma baiana. Quando eu retornei dos Estados Unidos com a minha família, eu já falava inglês, então eu fui trabalhar na escola de inglês. Chegou lá, menino. Eu vi uma menina bonita, eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu pisquei para ela não piscou para mim não, ela não foi fácil não. Mas eu virei para ela e falei assim, rapaz, eu gostei dessa menina. A primeira pergunta que eu fiz para ela, era professor de inglês, estava praticando, eu falei, do you know how to cook? Você sabe cozinhar?
Ela achou que eu estava, assim, praticando inglês. Mas eu já estava puxando a capivara. Aqui chama puxando a capivara? E eu falei, do you know how to cook? Ela, yes, teacher. Falando inglês com sotaque baiano. Yes, teacher. Aí eu fiz a segunda pergunta. Would you marry a pastor? Você casaria com um pastor? Oh, teacher, this is serious. Professor, isso é sério? Eu sei que esse trem, rapaz, foi tão bom que ela falou assim, ela não aprendeu inglês, mas ela levou o professor para casa. Mas eu vou casar com a minha baiana. Aí meu tio, eu tenho um tio que é terapeuta do desespero, que ele casou 4 vezes. Ele liga para mim, é meu tio-avô, amo esse meu tio, e ora por ele, o nome dele é Dejaí Soares, eu dou o nome do cabra. Ele liga para mim, meu filho, toma cuidado com essas mulheres baianas, com essas mulheres perigosas. Rapaz, eu ouvi, respeitei meu tio, não falei nada, mas rapaz, o cara casou 4, 5 vezes, mas vai dar conselho para mim? Eu quero só te dizer que o estado que a minha esposa é de origem, a gente está casado há 22 anos e graças a Deus, aquela baiana, ela é de Deus. Eu lembro quando a Bahia adorava outros deuses e hoje a Bahia é a terra do avivamento. Vou dizer, eu quero que você coloque de pé agora, porque a gente tem que colocar de pé para crer e para profetizar. A geração antes de vocês, a geração antes de vocês não podia nem falar que era crente. Por conta dos dogmas, da tradição. Eu sou de uma família mineira, com meu bisavô, tentou matar meu avô porque ele tinha aceitado Jesus. E ele era contra a igreja que a gente vinha de origem. Você sabe como é que a religiosidade brasileira, e todos nós viemos de uma tradição religiosa. A Bahia hoje é terra do avivamento. Eu quero profetizar uma palavra de Deus para nós. E a partir de vocês aqui, sabe, nós somos a geração do impacto. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Rio Grande do Sul será a terra do avivamento. Diga para a pessoa que está do seu lado, nós seremos conhecidos como a terra do avivamento. Diga comigo assim, o nosso legado para os próximos 100 anos é de avivamento. Hey, dá uma sentada aí agora, dê uma sacudida. Se tiver gente dormindo, fala assim, meu irmão, acorda aí no nome de Jesus. 4 pilares de uma igreja saudável. Só para a gente terminar aqui, 4 pilares de uma igreja saudável. Primeira coisa, para a gente parar de bobagem, parar de criancice, entender que a coisa é séria. Por que, pastor? Porque no final, esse livro que está aqui está escrito, no final quem ganha é Jesus. No final quem vai ganhar é Jesus. Primeira coisa, nada é mais importante que o evangelho para todos. Todos. O evangelho do David Brainerd era para todos, mas a igreja achava que índio não tinha alma. Segundo, todas as tribos são importantes. E quando fala de tribos, não é tribo de índio, não. Os jovens hoje são uma nova tribo. Se você pegar hoje um jovem, e é interessante que esse jovem de hoje, eu sou pai de jovem, e é interessante, né? Eu assim, o meu filho, e aí? Como é que tá? O pai fala assim, pai, o senhor só está no Facebook. O Facebook não tem jovem mais. E eu comecei a perceber que o trem está meio feio mesmo. O trem está, a galera mesmo assim, a galera no Facebook está curtindo Roberto Carlos, assim. Não tem nada lá mais, assim, cadê a meninada nova? É uma tribo, a gente tem que entender que a gente precisa alcançar a nova geração. E aí, os pais, toma ouvido para ouvir. Conte a sua história para o seu filho.
Conte a história da sua família para o seu filho. Eu sei a história dos meus avós e dos meus pais, porque eles contaram para mim. Faça do seu filho aquele instrumento que Deus vai usar e gera essa alegria, essa satisfação. Não, eu conheço a história da minha família, só que você sabe que a história da sua família tem algo que fez a diferença. Cristo fez a diferença. Todos, 4 pilares de uma igreja saudável, todos temos que cooperar para cumprir essa tarefa. E qual que é essa tarefa? Contar a história, a nossa história, e a nossa história é uma história de Jesus para as pessoas. E pastor, o que faz a diferença? A igreja local é a resposta de Deus para todos. Agora, igreja local não é prédio. Igreja local não é prédio. Igreja local são pessoas. Você é a resposta de Deus para todas as pessoas. Você é o enigma respondido para todas as pessoas. As pessoas estão com problema. As pessoas estão perturbadas. As pessoas estão com ansiedade. As pessoas estão com depressão. As pessoas estão pensando em desistir. As pessoas estão totalmente cheias de problema. Você é a resposta de Deus para todas as pessoas. Você já imaginou o poder que você tem de contagiar alguém, contando a sua história de como você venceu a sua depressão? Como você venceu a sua ansiedade? Como você venceu as dificuldades que você passou? Você já imaginou só, se a gente todos aqui, nessa noite aqui no Impacto, a gente querer realmente impactar pessoas, contar a nossa fé para as pessoas através da nossa história, contando de forma prática o que eu faço quando eu estou triste, o que eu faço quando eu estou deprimido, o que eu faço, irmãos. A gente tem que entender que ser igreja é encorajar pessoas. Se você está aqui hoje, é porque alguém te encorajou. E a história do avivamento, às vezes a gente quer assim, não, o avivamento vai acontecer como se fosse uma onda. Não, Deus usa uma mulher que ora para 2 filhos. O evangelho dos Estados Unidos está ligado a uma mulher que orava por 2 filhos. Essa mulher, ela viveu e morreu sem ter a dimensão do que Deus fez através dos filhos dela. O que Deus vai fazer através de você? A Bíblia diz lá em Filipenses, e eu acho que essa é a mensagem mais importante para o tempo de hoje. Eu estava no Rajastão em janeiro. Rajastão é o norte da Índia. E no norte da Índia, não é onde tem empresa não, é onde tem muita vaca na rua e muito rato nas casas. O Rajastão é aonde que os hindus, quando tem alguém crente, alguém evangélico, eles perseguem. Eu sou pastor de um irmão do Rajastão, foi por isso que eu fui parar lá. Tem 8 anos que ele é refugiado na América, porque ele apanhou, foi preso, foi torturado. O nome dele é Roy Pira. Ele chega nos Estados Unidos todo arrebentado. A igreja cuida dele, ele me conta uma história. Pastor, há quase 30 anos eu abri uma escola no Rajastão. E tem 7 anos que eu não vejo a minha família. Na época tinha 7 anos, porque tinha 7 anos que ele tinha conseguido fugir da Índia. Lá para você ter ideia, que aqui tem um povo que fala alemão. O cara que foi me pegar, ele quis falar alemão comigo. Eu não entendi nada. Eu taquei um inglês nele e ele também não entendeu nada. Então é nós cá e ele lá. Mas depois que a gente falou português, nós nos ajeitamos e fizemos ainda uma resenha com a turma daqui. Depois, ó, esses negócios vai vazar o que aconteceu, hein? Mas eu chego no Rajastão com o único objetivo: pregar o evangelho para as pessoas, conhecer a família do refugiado, abraçar a esposa, os 2 filhos. Lá tem uma escola, servir lá na escola. Mas sabe de uma coisa? O desencorajamento que nós temos. Na semana que eu estava indo para lá, 2 missionários amigos meus tinham sido presos lá. E aí? Você iria nessa viagem?
Lembra daquela música, década de 80? Should I stay or should I go? Tchananana. E eu fui, meu filho, não falei nada para minha baiana para não ficar preocupada. Eu não menti, Senhor, eu só omiti. E ele sabe. E eu só falei, Deus, se eu for morrer, vai dar uma história até bonita. E eu falei assim, mas escolhe uma morte rápida para mim assim. Ah, meus irmãos, eu tive lá, eu percebi uma coisa. Todas as pessoas do mundo precisam de uma mensagem de esperança. E eu cheguei perto dos hindus, e os hindus olhando para mim, eu olhando para eles, eu falei, rapaz, como é que eu puxo conversa com esses caras? Eu cheguei perto dele, aquele monte de vaca na rua, eu falei assim, ô brother, eu vou falar um negócio aqui assim, sem ofender, sem nada. Se eu fosse vaca, eu queria ser vaca na Índia. Ele olhou para mim assim, abismado, ele, por quê? Eu falei assim, porque lá na América, a gente faz dela hambúrguer. E ele falou, mas o que é um hambúrguer? Lá não tem nada, irmão, mas todo mundo tem celulite e celular. Abri o celular, mostrei para ele o que era um hambúrguer. Eu falei, rapaz, esse trem é muito esquisito, você está certo mesmo, aqui você não ia morrer não. E eu comecei a perceber que mesmo com a dificuldade cultural, mesmo com a distância do Oriente e o Ocidente, um homem ocidental com um homem oriental, mesmo que eu não vivo uma realidade que ele vive, eu percebi que tinha um homem, e ele começou a vir falar das coisas, e eu comecei a perceber, olha, ele tem ansiedade também, e a gente começou a conversar, e ele também tem depressão também, e a gente começou a conversar, o filho dele faz raiva também, né? E para as minhas irmãs que estão aqui ficar alegre, né? Assim, fala assim, então não é só aqui no Brasil não. As mulheres, ele também faz raiva na esposa dele também. E meu irmão, a gente foi conversando. Eu sei que nós fizemos uma programação na escola, aquele homem estava lá do meu lado. Eu sei que nós fizemos uma outra programação na selva, aquele homem estava do meu lado. E eu sei que nós fizemos um culto nas casas, aquele homem estava do meu lado. Ele não levantou a mão aceitando Jesus. Mas ele só disse uma coisa, esse Cristo que você fala dele, esse negócio é bom. Se tivesse pessoas para contar a história de Cristo. Eu saindo do Rajastão, ele me abraçou. E ele falou assim, você vai voltar. Irmãos, eu falo para vocês que quando eu terminei aqueles dias lá, eu não estava querendo voltar não. Primeiro eu deixei 2,5 kg para trás. Você sabe comer pimenta? Eu lembrei da pimenta que eu comi, 25 dias depois eu estava lembrando dela. Eu não sabia que pimenta não saía do organismo da gente. No meu não saiu não, irmãos. Eu cheguei em casa, eu fiz uma lista. Isso eu não quero comer pelo menos para os próximos 2 anos. Mas quando aquele homem falou para mim assim, você vai voltar de novo? Eu falei, vou voltar. Eu vou trazer meu filho. Eu vou trazer alguns amigos meus. E não aceitou Jesus ainda. Mas ele caiu de joelho e foi abraçando e chorou. Naquela cultura, o homem não chora. O Espírito de Deus fez um homem chorar fora da cultura dele. Nesse Rio Grande, terra de gente bonita. Aliás, a primeira vez que eu vim aqui, eu liguei para minha baiana e falei, meu amor, eu descobri uma coisa. O que foi, bem? Lá não tem gente feia, não. Ela falou assim, mas amor, como assim? O feio era eu. Ela falou assim, então meu filho, faz o povo rico, pelo menos o feio engraçado, o povo te chama de volta. Mas feio e chato, ninguém quer. Graças a Deus que eu voltei, o feio voltou. Então tem que fazer vocês rir de novo para eu voltar de novo. Mas não importa a sua cultura, a sua origem, não importa de onde que a pessoa vem.
quando você libera essa palavra, pastor, e que palavra é essa? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Avivamento vem com oração. Eu quero terminar essa noite a gente orando junto. Orando porque a gente tem história para contar. Você tem história para contar. Se você veio da Alemanha, seu povo é guerreiro. Se você tem origem italiana, seu povo também é guerreiro. Ou se você é igual eu, a minha origem é nada, você também é guerreiro, você é brasileiro. Mas a gente tem que pedir a Deus para que depois de 100 anos possa levantar uma geração que conheça Deus e que lembre o que Deus tem feito. Nós estamos aqui hoje porque uma geração antes de nós fez o dever de casa, tá? A gente está aqui para celebrar porque nós lembramos o que Deus fez e nós sabemos quem Deus é através de Jesus. Mas eu e você, nós não temos garantia se a gente não começar a viver e a agir. Josué 2:10, anota na sua Bíblia, risca na sua Bíblia, Josué 2:10, os netos de Josué nem sabiam quem Deus era e nem sabiam o que Deus tinha feito. Talvez você não sabe, mas o fator tempo é importante. Pastor, por que o fator tempo é importante? Deus age através do tempo. Diga comigo, Deus age através do tempo. Essa Bíblia que está na minha mão, que também está na sua mão, que está no seu aplicativo, que está na sua cabeça. Deus faz um processo entre 1400 a quase 1500 anos para ela ser revelada e escrita. Foram 1500 anos para a Bíblia ser inspirada, gerada no coração das pessoas através da influência do Espírito Santo. Se você for analisar comigo o tempo, e tempo, irmãos, é um negócio que a gente não pode desperdiçar. Josué, quando ele entra naquela terra, da entrada dele na terra com Caleb, e do momento que ele falece, nós falamos de Juízes 2:10, você tem um lapso de 50 anos que esse homem conquistou batalha, esse homem batalhou. Mas quando ele chega no leito da morte dele, esse homem estava tão ocupado em trabalhar, em conquistar, em enriquecer, que aquele homem que no início tinha falado, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele tinha perdido a paixão, tinha perdido os hábitos. Uma experiência que eu tive com esse amigo do Rajastão. Ele falou assim, ele me chama de homem civilizado. E ele falou assim, homem civilizado, por que vocês civilizados são esquisitos? E eu falando assim, na minha cabeça, eu sou esquisito? Esse cara me deu um macaco para comer e eu comi? Esse cara me deu um troço que até hoje eu não sei se era bode, ou se, até hoje eu não sei, eu sei que eu comi. E eu sou esquisito? E ele falou para mim assim, vocês tudo tem relógio, vocês não têm tempo. Ele virou para mim e falou, todos vocês civilizados têm relógio, mas vocês não têm tempo. A tragédia de uma geração que esquece de Deus, que aconteceu comigo na América, não permita que isso aconteça no Rio Grande do Sul. Enriquecer o tanto, conquistar o tanto,
tiveram tempo para trabalhar, ganhar dinheiro, fazer fortuna, fazer fama, e esqueceram de Deus. Aonde eu vivo, menos de 1% da população hoje conhece Jesus. A cidade onde eu vivo, menos de 0,5% das pessoas da cidade que o pastor Lierte vive conhece Jesus. Há 100 anos atrás, era a capital do avivamento. Hoje eu estou aqui em Santa Rosa, celebrando uma festa de avivamento. Possivelmente daqui a 100 anos eu não vou estar mais aqui. Possivelmente daqui a 100 anos muitos de nós não vamos estar mais aqui. Mas eu e você podemos mudar uma coisa. Eu já estou fazendo o meu dever de casa. Eu conto a minha história a partir de Jesus para os meus filhos. Quem me conhece da minha casa, e aqui eu tenho amigos que frequentam a minha casa, sabe como eu trato meus filhos e sabe o tanto que eles são comprometidos com a palavra. Eu estou fazendo a minha parte, para que quando eu tiver um netinho, porque a gente não faz igreja para os filhos da gente. Josué fez a igreja para os filhos dele, mas esqueceu dos netos. Juízes 2:10 é a crise da terceira geração. Aqui hoje nós estamos tendo filhos, netos e bisnetos desse legado de 100 anos. Que Deus nos dê mais 100, até que Ele volte, de avivamento, de histórias e de resposta de oração. Coloque-se de pé no nome de Jesus. E agora nós vamos fazer uma oração para abençoar a sua família. Quem quer ir para o céu, dá um grito aí. Mas festa boa tem que levar a meninada toda. Até o primo chato a gente quer lá no céu. Na cultura americana, tem a figura do cousin Eddie. É o primo Eddie. É mais ou menos aquele cunhado folgado que vai na sua casa no final de semana, abre a sua geladeira, come tudo que você tem lá em casa e vai para férias e não quer dividir. Sabe aquele cunhado que é difícil receber o dinheiro dele? Você já até desistiu, porque você quer ir para o céu. O céu vai ser bom até que aquele cunhado chato, que ele vai converter, vai deixar de ser chato e vai ser um discípulo de Jesus. E ele vai até pagar. Deus vai dar uma unção de Zaqueu para ele devolver o tanto de dinheiro que ele pegou de você. Mas a conversa é séria. Você está aqui porque alguém orou para nós estarmos aqui. Nós vamos orar para que a partir de nós, o avivamento do Rio Grande do Sul possa cair aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque 2 amigos meus amam o Rio Grande do Sul. Um é o pastor lá do Espírito Santo, que quando ele esteve comigo nos Estados Unidos, ele falou assim, cara, o Rio Grande do Sul é o campo missionário do Brasil. E ele é um pastor de Aracruz, lá do Espírito Santo, pastor Luciano. Falou tanto, eu não conhecia esse trem aqui não, gente. Esse trem aqui é bom demais. Eu venho aqui no Brasil, nem Minas eu vou mais. O pessoal fala, está lá no Rio Grande do Sul, é lógico. Deus tem um negócio fazendo aqui. E um outro amigo meu, eu estou aqui, e foi tanto assim, foi tanta conspiração de Deus. O Carlito Paz, eu estava na igreja da cidade, ele falou assim, olha, eu quero que você prega, vai ter os pastores, e eu estou te trazendo para você vir aqui para São José. E aí eu falei assim, Carlito, beleza. Eu falei, não, estou mandando a passagem, só precisa da data, você quer ficar alguns dias no Brasil? Quando ele falou isso, eu falei assim, estica para mim essa passagem, porque eu quero ir lá no Rio Grande do Sul. E quando eu falei com ele, eu vou para o Rio Grande do Sul, é outro amigo meu que ama aqui, ele foi pastor aqui. E aí o Clayton, vai ter um evento do Impacto, a gente está celebrando 100 anos, o pastor Natan me falou. E hoje, irmãos, de coração, eu sinto tão à vontade aqui.
Porque eu creio que Deus vai virar esse jogo, porque a palavra de Deus fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas se a gente está aqui hoje, é porque uma geração para trás acreditou que nós estaríamos aqui hoje. Uma geração sofrida, que os templos que temos foi pago, foi construído com dinheiro de lavoura, sem máquinas atrás. Gente que chegou da guerra com a vida arruinada e se reergueu aqui nesse Brasil com o único propósito: trazer o evangelho para o sul do Brasil. E esse evangelho que, conforme a palavra de Isaías, a palavra não volta vazia, as sementes estão germinando. Hoje nós estamos vendo a primeira colheita de 100 anos. Mas Deus vai levantar um novo tempo aqui a partir de você. Impactar o Rio Grande do Sul. Meu Pai, eu quero nesse momento, Pai, tão abençoado, nessa reunião com esse povo bonito, que veio de longe para fazer o Brasil um país ainda, Pai, mais cheio da Tua graça. Esses europeus, Pai, que vieram e que hoje, Pai, nós estamos celebrando 100 anos, meu Pai, de impacto, meu Pai, 100 anos, meu Pai, desse movimento. Eu quero nessa noite, Jesus, pedir ao Senhor: tem misericórdia de nós, meu Pai, e nos ajuda a contar a história que tem o Senhor como centro. Nos ajude, meu Pai, a compartilhar a fé, o evangelho a essas novas gerações. E que possamos ver, Pai, o Rio Grande do Sul impactado pela Tua glória. Que o Senhor levante mães e pais, jovens, adolescentes, crianças que estão aqui, Pai, aqueles, meu Pai, que serão ainda, meu Pai, algum dia, meu Pai, senhores e senhoras. E que daqui a 20 anos, eles possam testemunhar da noite que nós oramos por avivamento no Rio Grande do Sul. Um avivamento que começa pelas famílias. Um avivamento que começa, Pai, da cozinha da casa da gente. Um avivamento gente na gente. Um avivamento, Pai, que as pessoas contam as histórias de Deus através de Jesus. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado agora e comece a orar agora, simplesmente dizendo assim: Senhor, traz avivamento para essa terra. Abra sua boca, gaúcho, gaúcha. Abra sua boca, povo do Rio Grande do Sul, Santa Rosa, cidades aqui adjacentes. Começa agora a falar: Senhor, traz avivamento para a minha terra. Senhor, traz avivamento para a minha terra. Traz avivamento para a minha terra. Pai, me ajuda o meu filho ir para o céu. Pai, ajuda o meu neto ir para o céu. Pai, ajuda as próximas gerações a irem para o céu. Traz avivamento. Começa a dizer para Deus: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Senhor, o Senhor tem algo para essa nação. O Senhor tem algo para essa terra. O Senhor tem algo para esse lugar. E nós selamos isso, Pai. Nós oramos isso, Pai, no nome de Jesus. O Rio Grande, Pai do Sul, com as igrejas que o Senhor levantou, com a igreja, Pai, que o Senhor trouxe neste lugar, com as palestras, com a teologia, com as artes, com a música, tudo, Pai, que nesses dias, Pai, nós temos refletidos, meu Pai, nós pedimos ao Senhor agora, Pai, levanta a tua igreja no avivamento. Levanta o teu povo para orar, levanta o teu povo para profetizar. Avivamento no Rio Grande do Sul, paixão pelas almas no Rio Grande do Sul, que haja um superabundar da graça do Senhor, que terreiros se transformem em igrejas, que, meu Pai, pessoas espiritualistas se tornem discípulas de Cristo. Mude a fé e a cosmovisão desse povo, e que o Espírito Santo tome
nome esse estado como o estado da bênção e do avivamento do futuro. Nós oramos e cremos no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, povo do avivamento da nação brasileira.